Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nuno! Oi gente, tudo bem? Eu sou o Antônio, eu sou o pai do Nuno! Eu sou filho do Antônio! E estamos aqui para mais um vídeo do canal De pai para filho! E hoje, aproveitando ainda os playoffs da NBA, vamos falar dos brasileiros na NBA. Fazer um resuminho, né, não, básico, sobre alguns brasileiros que foram draftados e jogaram na NBA e alguns também foram draftados e não jogaram. Então, mas antes de começar o vídeo... Recadinho do Nuno, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Muito bem, e vamos começar com o primeiro jogador, que foi Marquinhos Abdala, que foi o primeiro jogador brasileiro a ser draftado na NBA. Ele foi draftado lá no draft de 1976-77, né? Foi a escolha dele foi a escolha número 162, e foi draftado pelo Portland Trail Blazers. O que acontece? Nessa época, os jogadores que atuavam na NBA não podiam defender a seleção de seus países. E como o Marquinhos queria continuar jogando pela seleção brasileira, ele não aceitou e continuou jogando no Brasil, certo? Foi draftado, mas não aceitou o draft. Segundo nome, um dos maiores jogadores da história do basquete mundial e talvez o maior jogador da história do basquete nacional. Nós estamos falando de Oscar Schmidt, o Mão Santa. Grande Oscar Schmidt, que foi draftado lá no fatídico draft de 1984, que nós ainda vamos falar sobre esse draft aqui num vídeo. O draft. Tá? O draft, aquele draft que teve Michael Jordan sendo escolhido na quarta escolha, Akin Olajuwon na primeira, John Stockton lá atrás, Carl Lewis, sim, o Carl Lewis, que foi o último escolhido do draft. Mas voltando lá, Oscar Schmidt, o maior jogador brasileiro de todos os tempos, um dos maiores jogadores do mundo, foi draftado na escolha 131 pelo New Jersey Nets. Mas ele jogou. Não jogou, e um dos motivos foi o mesmo que aconteceu com Marquinhos Abdala, que foi não poder defender a seleção brasileira. Jogadores da NBA não jogavam pelas suas seleções, não jogavam na FIBA. Tudo isso mudou, e um dos responsáveis pela alteração dessa regra, né? Um dos responsáveis, na realidade, se você pegar, um grupo foi meio que responsável, que foi a seleção brasileira que jogou no PAN de 87, que foi lá e saculejou, enfiou sacola nos americanos em plena Indianápolis, no PAN de Indianápolis, né? Os brasileiros ganharam da seleção americana na final, né? E o Oscar Schmidt e o Marquinhos arrasaram com o jogo, acabaram com o jogo, uma dupla maravilhosa, talvez uma das maiores duplas do basquete de todos os tempos. Mas voltando ao Oscar, ele não aceitou o draft e não jogou pelo New Jersey Nets. Mesmo assim, depois ele foi pro Hall da Fama da NBA, mesmo não atuando. Ele está no Hall da Fama do basquete e no Hall da Fama da NBA. Foi homenageado na época, há uns 2 anos atrás, ele foi homenageado pelo hoje Brooklyn Nets, né? Jogou no All-Star também, foi bem legal. Ele jogou no All-Star, mas não jogou no time, né? Exatamente. Mas vamos lá, voltando agora, vamos pro próximo nome. Quem é, Nunão? O próximo nome é o Rolando Ferreira. Rolando Ferreira, que foi draftado em que ano? Foi no ano de 1988. 88, qual a escolha? Foi a escolha número 26. 26, primeira rodada, Rolando Ferreira. Por quem? Portland Trail Blazers. Muito bem. E na realidade o Rolando foi o primeiro jogador brasileiro a ser draftado e jogar. E realmente jogar na NBA. Mesmo fazendo poucos jogos, acho que ele jogou pouquíssimas partidas, ele entrou em quadra, o que já é uma grande coisa. Rolando, que um dos grandes jogadores também da seleção brasileira, fazia parte daquela equipe do PAN, se falha engano, entendeu? Foi, ó, jogadorzão. Vamos para um próximo jogador? Então vamos agora falar de Pipoca. Sim, onde? O Pipoca. Fala do Pipoca, gente. O Pipoca foi undrafted. Ele não foi draftado, ele foi free agent. Lá no mesmo ano do Rolando, 1988, ele também fazia parte da equipe do PAN. Ele foi undrafted, mas foi como free agent pelo Dallas Mavericks. Infelizmente entrou em quadra apenas 2 vezes. Mas jogou. Jogou pela NBA. E agora nós vamos falar um pouquinho do primeiro jogador brasileiro
que se destacou muito na NBA. Que jogou e se destacou e jogou vários anos, né, não? Nós estamos falando de quem? Nenê. Grande Nenê Hilário. É Mayweather, falo engano, o nome dele é Mayweather. Nenê Hilário, que foi lá, draftado em que ano, não? Foi no ano de 2002. Foi no ano de 2002. E qual foi a escolha dele? 7ª escolha. Por primeira escolha, logo, assim, primeira rodada, né? Primeira rodada, uma das primeiras escolhas. E ele foi draftado por que equipe? Pelo Denver. Certo. Mas ele não jogou só pelo Denver, correto? Foi o primeiro jogador a não jogar só por um time. E ele jogou por onde? Pelo Denver? Pelo Denver, pelo Washington e pelo Houston. Então vamos lá. Denver, Washington e Houston. Muito bem. E agora eu vou falar de um amigo meu que jogou na NBA, certo? Um amigo meu que jogou na NBA. Vou pegar alguns presentes que eu ganhei dele da época de NBA, tá? Eu vou falar de ninguém mais, ninguém menos que o Leandro Barbosa. Leandro Barbosa, o Leandrinho, que foi 28ª escolha, né, do draft de 2003 pelo Santo Antônio, tá? Mas ele não jogou pelo Santo Antônio. Ele foi logo em seguida trocado pro Phoenix, né? Foi jogar no Phoenix Suns, né? Isso aí é o Nuno pegando um dos presentes que eu ganhei do Leandrinho e derrubando tudo aqui atrás, tá, gente? Ele já foi trocado pelo Phoenix, né? Jogou pelo Phoenix, jogou pelo Toronto, pelo Indiana, pelo Boston e encerrou a carreira dele pelo Golden State Warriors. Nós vamos falar um pouquinho mais do Leandrinho no final, nas curiosidades, mas hoje ele continua na NBA, não como jogador, mas ele é assistente técnico hoje do Sacramento Kings. Ele já foi assistente técnico do Golden State Warriors, por onde ele foi campeão como assistente técnico, e hoje ele é assistente técnico do Sacramento Kings. Então eu vou mostrar aqui uma baita temporada. Uma camisa do Phoenix Suns, tá? Phoenix Suns 10 dele, tá? Dele, aqui Barbosa 10 e aqui para Toninho um abraço, um grande abraço, é isso? Um grande abraço do amigo Leandrinho aqui, gente. E outra coisa que ele me deu, tá aqui, um dos tênis dele, né, da marca dele, autografada da Adidas com as cores do Phoenix Suns. Tá? Tem o autógrafo dele. E aqui, ó, na língua LB, Leandro Barbosa, número 10. Então, esse é um tênis personalizado da Adidas, tá? Com as cores do Phoenix Suns. Eu tinha um outro que era roxo e laranja. Phoenix Suns, né? A Adidas fez pra ele em especial. E aí ele me deu de presente junto com outras coisas e a jersey de jogo. Quer contar a história? Tá? Oi? Você vai contar a história? A história? Curiosidade? Eu vou contar essa curiosidade no final, gente. Tem uma curiosidade do Leandrinho muito engraçada, eu vou contar no final, tá? Não é curiosidade, não é pérola. É uma pérola que aconteceu um dia que a gente estava jogando bola aqui em São Paulo e foi justamente no dia que ele me deu essa jersey. Então vou contar no final, tá? Vamos pro próximo? Não. Vamos falar do rapaz dono dessa camisa aqui, olha, Cleveland 17. Quem jogou com a camisa do Cleveland número 17? Não. O Varejão. Anderson Varejão, que ele foi escolha... Foi a 30ª escolha geral do ano de 2004 pelo Cleveland Cavaliers. E jogou além do Cleveland, jogou aonde? Golden State Warriors. E foi campeão. Sim. Sim, ele foi campeão. Tá? E depois nós vamos falar sobre as conquistas. Uma das curiosidades é sobre o Varejão lá no final. Hoje o que ele faz? Ele é embaixador da NBA no Brasil. E aí, como eu estou aqui com a camisa do Toronto Raptors, eu vou falar desse jogador. Jogador número 55 do Toronto Raptors. Ninguém mais, ninguém menos que Rafael Araújo, oh baby! Oh baby! Oh baby! Foi escolha de primeira rodada. 8ª escolha geral no draft de 2004, o mesmo draft do Varejão, tá? E ele foi draftado pelo Toronto Raptors, tá? Como eu tô com a camisa dele, resolvi falar sobre ele, tá? Hoje o Brasil tem poucos representantes, aliás só tem um, que é o Raulzinho, né? É o Raul Neto, né? E tem o representante do Brasil. E tem o Gui, é Gui, né? É, o Gui... É o Gui que é do time... É o time de treinamento do Golden State Warriors, né? E provavelmente vai jogar agora, talvez pro próximo ano ele já entre na equipe reserva do... E não joga mal, não. Não, joga muito bem. Joga bem. Menino é bom. 17 pontos por jogo. Exatamente. Então vamos lá.
O Brasil teve vários representantes já desde o começo, começando lá pelo Rolando. Eu não vou enumerar todos os jogadores, a gente já falou dos, vamos dizer assim, não os mais importantes, mas escolhemos alguns mais relevantes, assim como o primeiro, aqueles que fizeram mais sucesso. Mas teve ano que o Brasil teve 9 representantes na NBA, tá? Em alguns anos, por exemplo, na temporada 2015-16, 16-17 o Brasil teve 9 representantes. Bastante coisa, né? Exatamente. Hoje tem só o Raul Neto. Só o Raul Neto, falo engano, tá no Utah Jazz, mas... Não joga? Não joga. Ele joga. E agora nós vamos falar um pouquinho de curiosidades da NBA, né, não? Curiosidade de brasileiros na NBA. Mais especificamente conquistas individuais. Mais as conquistas individuais e uma historinha que eu vou contar do Leandrinho mais no final. Então vamos lá, não. Primeira curiosidade não, mas primeira conquista brasileira na NBA, qual foi? Foi do Leandrinho, no ano de 2006, 2005. Isso. O que aconteceu com o Leandrinho nesse ano? Ele foi eleito o The Best Sixth Year Man. Não, ele é Sixth Man of the Year. Que quer dizer que é o melhor reserva da liga. Então imagina, você tira todos os titulares, aquele que não é titular e é considerado o melhor, recebe um prêmio de Sixth Man. E ele recebeu esse prêmio, tá? Que muito legal, cara. Foi, nossa, o Brasil na época foi muito bom. A segunda é que na temporada 2009-2010 o Anderson Varejão ele foi eleito pro NBA All Defensive Second Team, né? Pelo time 2 de defesa e ficou em terceiro para ganhar o Sixth Man of the Year. Mas não ganhou, ficou em terceiro, né? Aí, próxima, não? Em 16 de junho de 2014, o Thiago Splitter se tornou o primeiro brasileiro a conquistar um título da NBA pelo Santo Antonio Spurs. Sim, Thiago Splitter. Hoje, ele é assistente técnico do Brooklyn Nets. Fale engano, ele é assistente técnico do Brooklyn Nets, tá? O Thiago Splitter, que jogou no Santo Antonio com o técnico Greg Popovich e jogou do lado do Tony Parker. Além de outros grandes jogadores. Tim Duncan, jogou com o Tim Duncan, cara. Jogou com o Tim Grande. Era um dos membros da Torre Gêmeas, que era ele e o David Robinson, que estava em quadra quando o Brasil ganhou lá em 87 da equipe americana em Indianápolis. Que pena. Vamos lá, não, próximo. Em 2015, o Leandrinho seria o segundo brasileiro a participar de uma conquista da NBA. Exatamente. E agora nós vamos falar de novo do Anderson Varejão. Ele se tornou o primeiro jogador da história... Da história, não estou falando brasileiro, estou falando do mundo. O primeiro jogador da história a ter defendido os 2 finalistas da NBA no mesmo ano. Isso foi lá em 2016, né? No mesmo ano ele tornou-se o primeiro brasileiro a estar em 3 finais da NBA. E também o primeiro brasileiro a vencer as 2 conferências da NBA. No ano seguinte, atuando pelo Golden State Warriors, o Varejão tornou-se o 3º jogador brasileiro a sagrar-se campeão da NBA. Legal, né? Cara, quanta coisa que tem o Varejão. Vai lá, não. Em 2022, o Leandrinho se tornou o primeiro brasileiro a vencer um título como assistente técnico pelo Golden State Warriors. Então vamos lá. Eu vou contar a história, né? Lá vem a história. A gente jogava bola junto. Quando ele estava aqui no Brasil, ele vinha pro Brasil, a gente jogava bola junto ali na freguesia do Ó, né? Aí no dia que ele trouxe isso, né, a camisa pra mim, foi me dar de presente e tal, a gente tava encostado no carro ali do lado da quadra conversando, pá. Aí tamo lá, não sei o que, eu com a camisa na mão, sabe? Chega um cidadão. Chega um cidadão, olha pra ele e fala assim: Nenê, me arruma uma camisa. Do Vascão? Do Vasco. Chegou lá, chegou pro Leandrinho: ô Nenê, me dá uma camisa. Foi cômico, gente, foi cômico. Olhei pra cara dele assim, eu querendo gargalhar, não podia. E ele com aquela cara assim: não tem, desculpa. A propósito, eu não sou o Nenê, eu sou o Leandrinho. Me arruma uma camisa aí, por favor. Gente, obrigado por ficarem aí. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau, gente.